Convido a todos para ficar em pé, desde já estaremos orando. Soberano Deus e grandioso Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, por tudo, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Agradecido a Ti, meu Deus, pelo livramento, ó Deus, agradecido a Ti, meu Deus, por tudo. Nesta noite também somos gratos a Ti por esta oportunidade, mais uma vez na Tua casa, pela presença de cada servo Teu que aqui está nesta noite, meu Deus, por aqueles que não podem, pelos que se encontram enfermos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar saúde a cada um. E nós estamos aqui nesta noite para adorar e engrandecer o Teu nome. Tu és o Deus que pode batizar, Tu és o Deus que pode derramar dons espirituais, Tu és o Deus que pode, ó Deus, restaurar a saúde, ó Deus, falar a cada coração, avivar a Tua obra. E desde já, Pai querido, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E amém. Pode ser. Vamos louvar a Jesus. Hino de número 18. Grata nova Deus proclama, hoje ao todo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, como ofertas e obras mortas, luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz está unidos a justiça e o amor. Fala os corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao nosso bom Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala
fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo for queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, aleluia. Toca-me com brasas do altar, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Aleluia. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória, glória seja dado o nome de Jesus. Vamos louvar o 123. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu
subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia! Glória! Essa é a esperança de cada um de nós, amém? Temos louvado ao Senhor, que no trabalho está com o nosso pastor, em nome de Jesus. Vamos ao lado da igreja com o Pai do Senhor. Amém. Quero convidar a todos para ficar de pé. Esta noite eu lerei um versículo bem conhecido para a igreja. Está em Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 12. Versículo de número 12 de Atos capítulo 4 nos diz: E nem outro a salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há, dado entre o homem, pelo qual podemos ser salvos. Amém? Nós precisamos de oração. Eu e a minha casa iremos orar, nos apresentarmos os demais que não chegaram, para Deus nos abençoar e continuar nos dando saúde. Certo? Oramos, maravilha de Deus. Pai, aqui estamos agradecidos, porque o Senhor, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Estenda as tuas mãos, continua abençoando o teu trabalho nesta noite, fala aos corações. Oh Deus, tu pode o abençoar, tu pode, oh Deus, aleluia, continuar abençoando, usando, tu sabes de todas as necessidades de cada um, e continua, Pai, com as tuas mãos estendidas, Pai. Aqui estamos agradecidos por esta noite de estarmos aqui, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. E amém. Pode sentar-se. Amém, amada igreja, agradecido ao nosso soberano maior, nosso Pai Celestial. Aleluia! Por nós estamos aqui no seu templo, na casa de oração, na casa de adoração. Estamos nós aqui nesta noite para adorar e bendizer o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Cada um de nós que tem chegado aqui nesta noite, eu creio que todos vieram para adorar ao nosso bendito Jesus. Né? Então vamos dar o melhor de nós para Ele nesta noite, porque Ele merece. Nós estamos aqui pela sua misericórdia, né? Todo crente, com certeza, é grato pela tão grande bondade de Deus na vida de cada um, né? Eu sou grato ao meu Deus. Creio que a gente não é perfeito,
mas a gente procura dar o melhor de nós para quem merece, Jesus, né? Então vamos adorar Ele nesta noite, vamos engrandecer o nome dEle, porque Ele merece. Amém? Aos internautas aí do nosso canal YouTube do nosso irmão Alex aí, nós desejamos uma tão boa noite de salvação a quem vai ouvir através desse canal aí, Aleluia. que sejam agraciados através da palavra do Senhor, através dos louvores. Em algum canto alguém pode ver e a palavra do Senhor ela pode tocar em algum coração. E quem sabe, se aonde estiver, pode aceitar a Jesus como Salvador, né? Como foi lido nesta noite a leitura oficial, que nenhum outro há salvação a não ser na pessoa bendita de Jesus, né? Então vamos orar. Nós vamos estar com a oportunidade nesta noite e a igreja do Senhor continue adorando a Jesus de Nazaré. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus que nos trouxe aqui nesta noite para adorar o seu santo nome, porque Ele é digno de glória, de honra e de todo louvor. Nenhum outro é merecedor, aleluia, mas o Senhor Ele é. E eu creio que cada um que está aqui veio adorar o santo nome do Senhor. Por tudo que Ele é e por tudo que Ele ainda será nas nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E Ele nos, aleluia, nos chamou, glórias a Deus, para sermos luz em meio às trevas. Glórias a Deus. Não diga que você não é nada, porque você é imagem e semelhança do Senhor. Glórias a Deus. E você é luz entre as trevas. Glórias a Deus, porque aqui a palavra do Senhor diz, aleluia. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Você não está, aleluia, em vão no mundo, mas você é chamado, glórias a Deus, para transmitir a palavra do Senhor, para levar as boas novas. Nós somos chamados para isto, glórias a Deus, aleluia. Pastor Gomes. Número 376, irmãos, para a glória do Senhor. 376. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vivo. Glórias a Jesus. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é. Para o campo luz com luz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor, com Jesus meu Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei.
céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor, e de a todos se pregar, o que crê se salvará, e sinais receberá. Pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz. Como os gregos, os judeus creram no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Amém, glória a Deus. Peço oração aos irmãos que orem por mim, pelos meus filhos, pela minha família. E assim vamos orando, irmãos, uns pelos outros. E Deus é quem está no controle de tudo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que bom estar na casa de Deus para louvar e ouvir palavras santas que vêm da parte de Deus. Nosso irmão Vital, nesta noite, Jesus, ó meu doce Rei. Aleluia. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia. Louvado seja Ele. Estava a igreja do Senhor. Amados irmãos, o tempo que nós estamos hoje reunidos para falar do nome de Jesus Cristo, o qual Ele trouxe a nossa salvação. A Bíblia diz que a salvação foi predestinada na cruz do Calvário. Cristo estava ainda em sofrimento quando Ele predestinou a nossa salvação. Quando Ele disse: Pai, está tudo consumado. Ele deixou tudo pronto. Agora, precisa, né? Muitas coisas, né? Para poder chegar lá, né? Mas, irmão, vamos abrir nossa Bíblia lá no Santo Evangelho de Marcos. Glorificado é o teu nome. Você vai ver a história de Jesus Cristo. Capítulo 1. Você vai ver enquanto Jesus ele amava o povo. A Bíblia diz assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: e eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, que o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitais as suas veredas. Ele enviou o anjo, dando recado para nós preparar o caminho do Senhor. O anjo do Senhor que ele enviou era o anjo da igreja, por nome de João Batista. Foi ele que foi testemunha de todas as coisas de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que João Batista foi um dos princípios que teve o todo o testemunho enquanto Jesus fez do nascimento até a morte dele. Foi ele que testemunhou todas as coisas
do nosso Deus que chama Jesus. Foi por isso que ele disse: e eis que eu envio o meu anjo antes da tua face, que o qual preparar o teu caminho diante de ti. Vós do que clamo no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, preparais. E apareceu João Batista no deserto, pregando primeiro o batismo do arrependimento para a remissão dos seus pecados. E todas as províncias da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. Ele foi um grande testemunho de Jesus Cristo. Não é diferente de hoje. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Todos sabem da história de Jesus Cristo, que ele é a Bíblia, ele sempre sabe da história de Jesus Cristo. Foi ele que nos chamou. Não foi nós que fomos atrás de Jesus Cristo para arrepender de pecado, mas foi ele que veio chamar nós para servir a ele. É por isso que eu sou grato, amados irmãos. Nesse tempo de 26 anos que eu vivo na igreja, ou bom crente ou mau crente, eu não sei, mas o meu testemunho é esse, que eu clamo a Deus vivo que está no céu, que ele se chama Jesus de Nazaré. Qualquer dúvida que tiver, meu amado irmão, entre você e sua consequência, clame por Deus vivo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nesta noite adorando o nome de Jesus. Nosso irmão Laércio também, ele está com oportunidade nesta noite. E a igreja do Senhor continue adorando, agradecendo o nome daquele que vive e que reina para todos sempre, o nosso Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Salve, amada igreja do Senhor. Motivo de muitas alegrias nós estar aqui, né? Servindo esse Deus, que ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Nós só tem momento de alegria, né? De agradecer muito a Deus, porque nós só estamos aqui porque Deus está conosco. Porque nós sem Deus não somos nada. Mas nós estamos com Deus, buscando aí todo momento. Na nossa vida, Deus é quem nos dá força, é quem nos dá coragem para que a gente continue essa caminhada, porque não é nada fácil. Mas Deus nos dá. E a gente só tem que agradecer muito a Deus, porque a gente pede a Deus palavra, a gente pede a Deus, se Deus nos dá a palavra, né? A gente só tem que agradecer muito a Deus, porque as coisas não estão fáceis, as coisas aí fora não estão fáceis, a gente tem que, cada momento, se pegar por Deus, porque as coisas vêm ao nosso encontro. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar em oração para que, quando vier algum problema para resolver, a gente tem que pedir a Deus. Ele nos dá força, Ele dá palavra, e a gente fica cada vez mais alegre e agradecendo a Ele, né? Eu aqui está aqui no livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo muito conhecido, o livro de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível, a lei, vista como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse. Se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito,
para as coisas do Espírito. Por quê? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Graças a Deus. Então é isso aí que nós temos de cada vez mais se apegar com esses versículos e andar segundo o Espírito de vida. Né? Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é pecado, a inclinação da carne é intriga, é tudo que você pensar de coisa ruim, a carne, questão da carne atrás. Tudo que você pensar, tudo de coisa ruim para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, ela traz. Você vê aquela lição de ontem, maravilha, a lição de ontem é aquele homem de Jacó, né? Ele se inclinou, né, para as coisas da carne, ele pecou, ele fez coisas que não estavam agradadas aos olhos do Senhor. Mas eu me admirei muito daquela lição de ontem, porque Deus diz que só quem pode transformar a nossa vida é Jesus Cristo. Só Ele tem poder transformar a nossa vida. Então, a gente clama a Deus e Ele é quem nos dá força, nos dá poder para transformar a nossa vida. Porque nós, muitas das vezes a gente quer inclinar-se para as coisas da carne, mas a gente, clamando a Deus, pedindo a Deus, Deus tira aqueles pensamentos e a gente passa a inclinar para o Espírito. Então a gente vai agradecer a Deus, pedir muita força a Deus, para que Ele venha nos dar força, para que a gente venha nos caminhar cada vez mais no Espírito de vida. Porque Deus, aquela inclinação da carne, a inclinação é coisa terrível para nós. As coisas, a obra da carne é obra do maligno, é o que só puxa para as coisas más. Então a gente tem que pedir muito a Deus todos os momentos. Não é fácil, porque nós estamos vivendo um mundo muito difícil, toda a vida foi difícil e hoje está cada vez mais difícil ainda. Mas a gente pede a Deus, porque nós como crentes, irmão, nós temos que aguentar coisa. Um dia eu disse lá em casa, eu digo, meu Deus, se a gente como crente, a gente aguenta cada coisa que só nós como crentes a gente sabemos o que vem fazer, porque nós não podemos agir com a carne, né? Segundo a carne, nós podemos agir segundo o Espírito. Então as coisas da carne, muitas vezes, nós vemos ao nosso encontro, às vezes pessoas que às vezes dizem coisas que a gente não é para dizer, a gente tem de aceitar aquilo ali, nós temos de perdoar, nós temos de receber, de passar aberta, porque a Bíblia diz, receber o nosso amigo nas nossas casas, abraçar o amigo é muito bom. Né? Vou passar de Malé que está parado, diz Malé, que abraçou ele, é maravilha, onde é que está, que o dia de ouvir doce, que poder comer. Malé, agora quer comer. Não, obrigado, irmão. Aquela alegria. Agora é do irmão, a gente abraçar aquele que nos ofendeu. Aí onde é que está a eliminação aqui, que é aquela que se inclina para a carne. Aquele que se inclina para a carne, quando vê, Deus não quer nem ver, falando tal. Se inclina para a carne. Então Deus não está se agradando. Mas tem que se inclinar cada vez mais no Espírito, é mansidão. Né? É mansidão. A gente teria ir muito para pegar a Bíblia, esse versículo está nos ensinando cada vez mais, nos orientando cada vez mais, orientando, dizendo. Lá a gente tem que andar assim, então muitas das coisas vêm, você vê, não vou fazer isso com o plano tal, porque o plano tal fez isso comigo. Não. Você tem que fazer, para que ele veja a mudança que tem. Eu sei quando era crente e quando não é crente. Né? No momento que você não era crente, de uma maneira. Hoje você é crente, hoje você recebeu, não, Deus nos chamou para que você seja uma pessoa diferente por todo mundo. Você não pode andar segundo o Espírito, segundo a carne, você tem que andar segundo o Espírito de vida. Porque se você está seguindo a carne, você não está agradando a Deus, está agradando o inimigo. E Deus fica triste com isso. Então nós temos que orar, pedir muito a Deus, né? Que Deus venha nos dê a força, para que a gente continue nessa caminhada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando o crente passa na rua, nós passamos na rua e nós temos um bom testemunho, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado, porque estão dizendo. Fulano de tal, qual a diferença daqui? Poder viver no mundo, poder viver bem em cachaça, poder viver no mundo bem em cachaça, e hoje, um dia desse, um desse amigo, eu fiquei muito alegre, mas olha aí, a diferença desse povo, né? Ficou comigo, né? Eu comigo na rua e eu me alegrei, porque isso é a diferença. Então, graças a Deus, que na época eu servia a carne, eu inclinava para o da carne, que era, e hoje eu estou inclinando para o Espírito, e o pessoal lá fora na rua estão vendo. Então nós tratamos de alegrar, mas só quem nos dá força para fazer isso é Jesus Cristo.
Só Ele é que tem poder de fazer essa mudança na nossa vida. Então, Maria, a gente um dia, qualquer dia não, todos os momentos da nossa vida, vem. Muitas vezes inclinação para cá. Mas a gente tem pé com Deus e isso aqui é de Deus. Eu vou para as coisas do Espírito, que é de Deus. E nós só temos a vitória. Lá na frente você vai ver, na frente não, por pouco tempo você vai ver, meu Deus do céu. Obrigado por Senhor ter me livrado desse que eu estava pensando e hoje Deus tirou. O momento que foi Deus que tirou aquele pensamento mal que nós estávamos na nossa vida. Né? E a gente pensa e agradece a Deus, que Deus podia fazer, mas não fez porque Deus tirou. Pega esse versículo, Romanos 8. Chega em casa, medita esse versículo e todos os dias, se você for se levantar, ore, peça a Deus, para que todo dia tenha força, para você caminhar nessa caminhada, para Deus continuar lhe livrando de todo mal. E Deus é que nos livra. Eu oro essa reunião importante, mas que a igreja não tem, ora por mim, para cair e continuar nessa caminhada. Então, maravilhosa. Quer seguir o Senhor e agradecer. Amém. Amém, irmãos. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Esses estarão livres da ira de Deus, né, irmãos? Então, vamos continuar orando ao Senhor, né? Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, povo que anda na verdade, que anda na santidade, desses o Senhor se agrada, né, irmãos? Vamos continuar adorando o Senhor. Nossa irmã Maria também, ela está com oportunidade nesta noite. E a igreja do Senhor continue sempre em espírito de adoração, de oração, porque Deus fala, né, irmãos? Deus é fiel, Deus ele está aqui neste lugar e a alegria do povo de Deus é esta, é adorar, é bendizer o nome de Jesus. Esta é a nossa alegria. Glória a Deus. Da igreja com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que estou feliz mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor. Né? É costume eu dizer que me sinto feliz quando estou aqui na casa do Senhor. Né? Porque quando a gente está nas nossas casas, a gente se preocupa com uma coisa e com outra. Mas aqui, quando a gente está na casa do Senhor, a preocupação é louvar o Senhor, né? E agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, por isso Ele merece toda a honra e toda a glória. E cada dia nós devemos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Né? Porque se não fosse Jesus, nós não estávamos aqui nesta noite. Mas Jesus é tão bom que estendeu as suas mãos e nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Amém. Eu convido a irmã Lúcia para cantar o hino, para a minha glória do nome de Jesus. Está sem alfé. Irmã Sandra. Oh Deus das glórias, aleluia. E é o hino 4, vocês não podem. Glória a Jesus. Glória a Deus.
E o que precisas levará, Deus levará a ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus levará por ti. Com estiveres não temas bem, Deus levará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus levará por ti. Aleluia! Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus levará por ti. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Deus cuidará de cada um de nós, né, irmãos? Temos um Deus que não dorme, né? O guarda de Israel não dorme, Ele está, né, nos cuidando de cada um. Está conosco e a nossa irmã Nalva, para a nossa alegria nesta noite, na igreja da Cadeia. Diga um amém. É uma bênção, né? Glória a Deus. Diácono José está com a oportunidade. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Nossa irmã Nalva está de volta. Muito tempo que a irmã não vinha, né? Eu creio que é por motivo de saúde, né? Mas Jesus é o médico dos médicos. E Ele preparou a vida da irmã nessa noite. Amém? Vou estar cantando um louvor, mas antes eu vou deixar um versículo para a igreja. Que se encontra em 1 João, capítulo 3, e o versículo 8, que nos diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, meus amados, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Porque um dia nós o acompanhamos, né? Pela inocência, por não conhecermos o Evangelho, nós o acompanhamos por muito tempo. Eu creio que a maioria de nós acompanhamos ali o inimigo das nossas almas por falta de conhecimento, né? Por não conhecer a verdade. Hoje, por exemplo, jamais eu negarei o nome do Senhor. Hoje, por exemplo, jamais eu serei um Pedro que ali negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cante. Mas Jesus já tinha ali prevenido a Pedro que ele negaria o seu nome ali quando ele falou: não, Senhor, por ti eu morro. Eu estou com o Senhor, onde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Jamais vou negar o teu nome. Ali quando, na última ceia, ele disse: um de vós há de me trair. E ali ele disse que, Pedro disse que jamais trairia o Senhor. Mas o Senhor é Deus sobre todos os deuses, né? Ali ele disse a Pedro: que é isso, Pedro? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás.
E realmente aconteceu, né, irmãos? Como os irmãos sabem. E para não prolongar muito, vamos lá, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Se nós cometemos o pecado, nós não pertencemos a Cristo. Se nós cometemos o pecado, nós não seremos daquele que hoje é dono das nossas almas. Porque quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio que o diabo peca. Ali no Jardim do Éden, né, quando o melhor dizendo, lá no céu, ele era um anjo do Senhor, anjo número 1. O Senhor amava ele, até que ele, como é que se diz, né? O grande queria ser mais que Deus, queria tomar o trono de Deus. Aí Deus falou: aqui não. Aí jogou ele lá de cima, né? E os irmãos já conhecem a história. E ele quer nos tragar. Se você der brecha, ele entra até mesmo na tua casa. Se você der brecha para o diabo, ele vai lhe tragar dentro da tua casa. Então, meus amados, vamos nos despertar para que não caímos no laço do diabo, né? Para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus Cristo sofreu ali na cruz do Calvário, ele entregou a sua própria vida por mim e por você, para que tenhamos vida e vida em abundância. Só aquele idiota mesmo aí fora que não sabe o quanto é bom servir a Cristo. Nós temos nossas falhas, mas jamais iremos entrar nas ciladas do diabo, né? Porque o Senhor é que nos comprou a preço de sangue. O sofrimento foi grande para que eu e você esteja aqui nesta noite. E eu tenho comigo, falo sempre, né, que nós já percorremos mais de metade do caminho, está tão próximo, mais de metade nada. Acho que percorremos mais de um terço do caminho. Nós estamos na reta final, o Senhor está voltando, e por que desistimos nesta hora, né? Então vamos estar atentos para que não caímos nas garras do inimigo. Agradecemos nossos internautas, né, que também nos acompanham através do trabalho do nosso irmão Alex Serafim. Que você seja também um dos tais. Quem é esse tal? Somos nós que fazemos a vontade de Deus, somos nós que servimos a Deus, que um dia o Senhor nos resgatou de um charco de lodo, da podridão. Outrora éramos lixos, né? Lixos, podridão. Hoje não, hoje nós podemos dizer, conforme o irmão Laércio já falou nessa noite, que os amigos dele mesmo disse que ele modificou muito. Certa vez um colega de trabalho também falou: esse aí morreu, esse aí não vai beber mais cachaça com a gente. É um cretinho agora. Falei, graças a Deus, morri para o mundo, mas estou com Cristo. Amém? Estou cantando um louvor, peço aos irmãos que me ajudem. Com autorização do pastor, 124 da Água Cristã, peço aos irmãos que me ajudem. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo seno, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador.
Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Amém, irmãos? A área mais atingida pelo diabo são os louvores. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. E é por isso que o inimigo, ele não gosta do louvor, ele não gosta, ele ataca mais a área de louvor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Para nossa alegria estar conosco aí o nosso irmão Toninho, com a sua esposa, né, seu filhinho. A igreja está feliz, digo amém. Amém. Maravilha, né? Glórias a Deus. Mas, irmão, nós vamos orarmos pelas contribuições na casa do Senhor Jesus nesta noite. Oremos, grandioso Deus, maravilhoso Pai, nesta noite, que possa abençoar os seus servos,
que podem contribuir nesta noite, Senhor. Aqueles que não têm para contribuir também, que o Senhor possa abençoar. Aos que se encontram desempregados, Tu és o Deus que pode abrir portas, meu Deus. Abençoa cada ano. Também o Teu servo, Deus Santo, recolhimento dos dízimos e ofertas da Tua casa, em nome do Senhor Jesus. E amém. (396) Muito além do nosso entendimento, alto que mais todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que atinge a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, roubos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Amém? Amém, meus amados. Ai, que bênção. Vamos continuarmos nesta noite, ouvindo a palavra de Deus. Eu fiquei pensando ali, a Manaua e a família chegaram um pouco, não foi atrasado não, você vai me desculpar, a linguagem. É porque hoje, no dia domingo, a gente está começando o grupo de 6 horas, tá certo? Aí, provavelmente, eu creio que os irmãos ainda não sabiam, né? Mas, ok. Nós vamos adiantar mais um pouquinho, tá certo? Nós temos liberdade até às 9, né? Então, nós vamos ouvir nosso irmão Alegre nos dar uma palavra nesta noite. E assim nós vamos adorando a Deus. Adora a Deus, né? Liga no céu e diga: Deus, eu quero nesta noite uma palavra. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome. Eu salve, irmão, Santa Gloriosa Paz do Senhor. Amém. Vamos orar em nosso pastor, que teve o prazer
A breve reflexão da palavra do Senhor seria breve, mas antes de tudo eu quero parabenizar o pastor José Maria pelo dia do pastor. É quem cuida da igreja, quem cuida das ovelhas, é quem guia o rebanho. Então, parabenizo pelo seu dia, o dia do pastor e do nosso pastor, que tomou posse ali em São José do Egito, pastor Cícero. Então, seja agraciado pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, serem breve, sem muito comentário, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. 5 de Romanos, a partir do versículo 5. Onde vai falar a justificação pela fé e a paz com Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados e seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meus amados irmãos, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o Evangelho, e quando olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para o que nos fala em Romanos, e nós vamos meditar só em um versículo 10, eu creio que cada um se sente alegre, porque se nós, eu, você, ser inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando nós já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. E isso só foi possível porque Jesus, ali na cruz do Calvário, derramou o quê? O que Jesus derramou na cruz do Calvário? Seu sangue por nós. Aleluia! E a salvação provém do sangue de Jesus Cristo. A salvação provém da sua ressurreição ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele nos deu o perdão, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o crente ali foi reconciliado com Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E quando olhamos, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus faz, o que Deus fala, através da palavra nós vemos como é importante estar na casa de Deus. Como é importante saber que Ele, aleluia, manifestou o seu amor para comigo e com você. Ele veio para o pecador. Ele veio salvar aqueles que se haviam perdido. Qual ao Pai daria o seu próprio Filho pelo pecador? A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus. E Ele foi desprezado, não receberam Ele. Mas há louvado seja o nome do Senhor, uma geração eleita que o recebeu, que é o povo de Deus. A quantos os receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 3:21 nos diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de
a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E o que nos mostra saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus provou o seu amor para conosco através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, quando, aleluia, ainda éramos, aleluia, pecadores. A Bíblia diz que Ele toma, aleluia, sobre si, aleluia, louvado seja Deus, todas as nossas enfermidades. E quando eu vejo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a palavra, quando olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que eu, que você e que a igreja é justificado pela fé. E a Bíblia diz que o crente que é justificado pela fé, ele tem paz com todos. E a fé não traz confusão. Se olhamos a esperança, não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado através de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, morreu pelos pecadores, para nos dar exemplo. Ele é nosso advogado, ele advoga a minha e a tua casa. Mas a Bíblia diz que um dia terá uma prestação de conta, aonde a Bíblia diz que todos se dobrarão perante Deus e confessarão o Senhor como o único e suficiente Salvador. E porque apenas um morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer. E quando olhamos, meus amados irmãos, que Ele provou o maior amor para conosco, Ele perdoou os nossos pecados, aí Ele nos diz logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos. Aí eu vejo, porque se nós, inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu Filho, muito mais agora, tendo já reconciliado, seremos pela sua vida salvos. E o último versículo que eu vos deixo nesta noite. E não somente isto, mas nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos reconciliação. Não existe outro Salvador, só existe Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus para nos levar para o céu. Ele nos dá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a bússola, que é a palavra de Deus. Quero deixar o último versículo para a meditação dos amados irmãos e para o nosso pastor e para todos os pastores da nossa igreja, Assembleia de Deus Pernambuco, geral, e para todos os pastores, nesse dia especial, nesse dia que nos mostra como é bom adorar a Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Deus, Ele capacita pastores segundo o seu coração e capacita para que Ele guie o rebanho. Assim, essa oportunidade no Jesus. Amém. Manaus, tem um hino? Hoje não.
Vamos ver o nosso irmão Gilberto. Amém, amada igreja. Sempre agradecido por cada oportunidade que Deus nos concede. É motivo de ser grato a Deus pela sua tão grande misericórdia sobre a cada uma vida que está aqui nesta noite. Amém? Sinta-se privilegiado por estar no melhor lugar, que é este. Esta é a melhor reunião, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. Quem está na casa de Deus está guardado, quem está debaixo das promessas de Deus está guardado. Amém? E esta é a minha e a tua alegria desta noite, né, irmãos? Eu sou alegre porque estou feliz também, né? Porque grandes coisas tem feito o Senhor para conosco e Ele vai continuar fazendo. Se nós estivermos nos planos de Deus, Ele vai continuar fazendo, né? Isso pelo nosso irmão Alex também, o nosso pastor está aqui, o meu primeiro pai na fé. Ele é o meu primeiro pai na fé, desde quando eu aceitei a Jesus. E eu sou grato a Deus pela vida dele, e Deus continue abençoando a sua vida de uma forma geral. Hoje, como é um dia comemorativo do Dia do Pastor, eu também sou grato a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida dele, que ele seja abençoado. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Tão conhecido aqui em Isaías, rapidamente, Isaías 53, a partir do 24, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, irmãos? Então nós vimos aqui, irmãos, que verdadeiramente, como diz a palavra, nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Nós estamos aqui nesta noite porque Jesus, Ele pagou um alto preço, porque Deus, em seu projeto, enviou Ele a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, como nós sabemos que Deus fez este mundo, e tudo que Deus fez é lindo. A natureza de Deus, todas as coisas que Deus fez é linda. Agora, como diz a Bíblia, o homem é que passou a fazer as suas invenções. O homem é que tenta mudar as coisas. Mas Deus criou o mundo, e o mundo é lindo. O mundo é maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus criou o homem, e o homem não era para pecar, mas o homem pecou. E Deus continuou amando o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. E eu e você está aqui nesta noite porque Jesus amou o mundo de tal maneira, porque Deus enviou seu Filho amado para Ele morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, por Ele ter derramado o seu sangue ali por mim e por você, para nós hoje estarmos aqui, amém? Então, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa que é o pecado, né? Enfermidades do pecado, e nas suas dores Ele levou sobre si, e nós reputamos sobre aflitos e feridos de Deus e por oprimido, amém? Ele diz, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades. E o castigo que nos traz é a paz, né? Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está eu e está você aqui nesta noite, por tudo que Jesus passou, por todo o sofrimento que Jesus passou, por tudo. Se nós formos ver diante da Bíblia o que foi que o nosso Salvador Jesus passou para nós estarmos aqui, é motivo de nós valorizar, de nós glorificar, de nós adorar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele é digno, ele merece ser louvado, ele merece ser engrandecido. Tem razão da palavra de dizer, a palavra dele dizer que o nome dele é sobre todo nome, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Aleluia. Louvado seja Jesus de Nazaré, louvado seja Deus, que enviou seu Filho amado para nós estarmos aqui nesta noite, glorificando e adorando e dizendo que aquele que quiser morar no céu precisa vir, precisa aceitar Ele como Salvador de sua vida. Como Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: vinde todos. Não importa o tamanho do vil pecado, não importa o tamanho da situação, mas Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos, Ele não faz acepção, Ele quer tão somente que aceite a Ele como Salvador. E diante do que o nosso irmão Alex leu nesta noite, né, irmãos, Ele é aquele que reconcilia, Ele é aquele que dá o melhor para o ser humano. O melhor presente que o ser humano pode encontrar no face da terra não é riqueza material, aonde a palavra diz, né, que a caça, né, que a ferrugem vai comer, mas o maior presente da alma do ser humano se chama Jesus de Nazaré. Porque tudo vai passar, porque tudo vai perecer, mas aquele que aceitar a Jesus, há um lugar lindo para mim, há um lugar para você. E que Deus em Cristo assim o abençoe nesta noite. E Jesus é a razão da minha vida, e Jesus é a razão da tua vida. Amém? Nós estamos aqui porque há um Deus grande, como diz lá em Lamentações 3:22, né? E as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém? Foi através das misericórdias de Deus que eu e que você está aqui no lugar de príncipe. E este lugar de príncipe é para os verdadeiros adoradores que adorarão a Jesus em Cristo, em espírito e em verdade. Amém? Que Deus em Cristo assim o abençoe em nome de Jesus. Meus amados, agradecidos, né, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu conselho é que você continue olhando para Jesus. Glórias a Jesus. A dificuldade vem, os problemas vêm, mas não podemos deixar de olhar para Ele. Porque todas as soluções estão nele, né? Às vezes, como já foi dito, vem a perseguição, o desânimo, mas continue olhando para Ele. A riqueza vem, mas continue olhando para Ele. A pobreza vem, mas continue olhando para Ele. A doença, olhe para Ele. Porque, meus amados irmãos, o versículo que eu li nesta noite, né? Em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Muitas vezes a gente procura socorro em alguém, né? Muitas vezes a gente tem alguma necessidade, corre ao prefeito, corre a alguém para nos ajudarmos. Meu irmão, dá para tu abaixar esse negócio, para tu abaixar aí minha mão, olha, muito bem. Dê uma baixadinha aí, por favor. Não sei se é porque eu falo muito alto, eu também quer me acompanhar. Meus amados irmãos, Deus abençoe, né? Então, meus amados e queridos irmãos, muitas vezes a gente não estamos isento do que vai vir aí, não é? De forma nenhuma, mas se nós continuarmos cada dia com aquele desejo de melhorar, de buscar a Ele, Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós?
Né? Para onde iremos nós? Porque muitas vezes tem alguém que olha e vê a vantagem e quer ir para ali, né? Foi o que aconteceu com o Nicodemus que estava com Jesus. Alguém ia passando e os discípulos começaram a andar, a acompanhar os discípulos de João, e Jesus perguntou a Pedro: e você? Não quer ir? Ele disse: ah, eu não. Para onde iremos nós? Porque só em Ti é que encontramos palavras de vida eterna. Só em Ti é que nós encontramos solução para os nossos problemas. Não há motivo de correr e irmos a outro, porque somente em Jesus é que nós encontramos solução para os problemas. Abrir a Bíblia, Atos capítulo de número 4, versículo de número 12. Leia aí para mim, por favor, irmãos. 4:12 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Veja conforme nos diz o versículo. Em nenhum outro há. O quê? Salvação. Em nenhum outro há livramento. Por isso que o salmista no Salmo de número 20, versículo, último versículo, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós confiamos naquele que pode, naquele que é, naquele que foi entregue todo o poder. Por isso o próprio Jesus disse: olha, todo o poder foi me dado no céu E na terra. Amém, Jesus. Que coisa boa, né, irmãos? É por isso que os crentes descansam em paz. As guerras levantam, né? As perseguições vêm e o crente em paz. Aí diz como Paulo diz: tudo posso. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. As coisas aparecem. Atos capítulo 4, ele diz: olha, em nenhum outro há salvação. Entre os homens, em cima e embaixo, entre os homens, não encontramos outro. Amém, irmão? Nós vimos muitas vezes umas pessoas na Bíblia que formaram Deus, fabricaram Deus, mas não tiveram vantagem. Outros gritaram a um Deus, cortaram, retalharam, derramaram sangue, mas ele não resolveu a causa. Aleluia! Mas quem olha para Jesus, aleluia, ele diz: eu espero nele. Assim como disse o patriarca Jó: ainda que ele me mate, mas eu tenho convicção, e a minha convicção faz eu esperar nele. Porque eu sei que ele, no último dia, vai fazer o quê? Vai me levantar. Amém, irmão? Precisamos, meus queridos irmãos, é servir a Deus. Não estamos aqui para servir de vista, para olhar quem é mais bonito, para olhar quem é mais poderoso, para olhar para quem tem mais, para olhar para quem é engraçado. Não, aleluia. Estamos aqui olhando para Jesus, que é o autor e consumador. Aleluia. Estamos aqui seguros, aleluia, que nada deste mundo, disse Paulo ao Romano, nada deste mundo vai me separar do amor de Cristo. Firmeza, segurança. E Lucas disse aqui, onde escreveu, disse: nem outro. Mas não quero um momento, podia confiar, né? No que tinha, no que sabia, disse: mas nenhum outro. É porque, irmãos, Deus é. Se Ele fizer, se Ele te ouvir, Ele é Deus. Se Ele não te ouvir, Ele é Deus. Se Ele te responder, se Ele te responder, Ele é Deus. Se Ele não te responder, Ele é Deus. Aleluia. Se Ele te der vida com abundância, Ele é Deus. E se Ele tirar a vida, Ele é Deus. Ele continua, aleluia, sendo Deus. E Paulo tinha razão. Quem nos separará? Quem vai nos separar? A fome vem, a angústia vem, a velhice vem, a doença vem, a perseguição vem.
E aqui Lucas disse, olha, nem outro. Não se apresse, não corra, não busca outro. Não entrega a causa a outro, espera nele. Porque em nenhum outro há salvação. Aleluia! Aí o homem de Deus, Davi, ele diz no Salmo 139, não estou bem capaz de falar o versículo, ele diz, olha, se eu subir, ele está. Se eu descer, ele está. Se eu tomar a asa da águia e andar, ele também vai comigo. Aonde eu habitar, ele vai habitar comigo. Por que pressa? E por que correr? E por que querer se esconder? Grande é o Senhor. Tem outro, irmãos. Somente Ele. Aí a Bíblia diz, feliz é a nação que com os judeus é Deus vive. aleluia, irmãos, confiarmos em nada deste mundo que passa. João, evangelista, diz, passa o céu. Passa mais o quê? A terra. Passa o céu. Passa a terra. Mas ele diz, mas as minhas palavras, ela permanece para sempre. Amém. Aleluia. Vai passar tudo. Você nasceu onde já está velho. Amém, irmãos? Vai passar, mas espere no Senhor. Porque Davi disse, aquele que espera no Senhor renovarão as suas folhas, as suas forças. Espere no Senhor e Ele vai te dando força, Ele vai te ajudando, aleluia, e você vai caminhando, aleluia, e olhando para Ele e vencendo a dificuldade que aparecer. Não, mas estão me perseguindo, estão jogando pedra no meu caminho. O que é que tem com isso? Mas o conselho de Deus, o homem de Deus, Salomão disse, olha, levantando contra ti. Levantando-se contra ti, chegando, vindo a você, alguém, não saia do seu lugar. Continue firme, que Ele é a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Meus amados, amanhã nós temos ciclo de oração de 2 horas. Irmãos que puderem chegar aqui para orar, mas a gente estamos aqui. 2 horas, as portas estão abertas para nós orarmos. Tá certo? E quinta-feira é a Santa Ceia. Né? Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Não sei se o nosso pastor novo vem. Não estou afirmando aos irmãos, porque conforme ele botou no grupo, que quinta-feira é a mudança. Ele está chegando no Recife com a mudança, né? E o outro pastor daqui, o pastor Dário, está descendo para São Bento do Mundo, quarta-feira. Então fica difícil. E proximamente voltar, né? E o que está no Recife vindo para cá, aí a gente não sabe que hora ele vai chegar na quinta-feira. O carro que vai trazer ele do Recife para aqui é alguém que vai descer com o pastor Dário para São Bento do Mundo. Aí a gente não vai fazer uma segurança que ele está conosco, né? Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Estamos aqui para dar glória e esperar nele. Então, quinta-feira, irmãos, apareça aqui na Santa Ceia. Quarta-feira tem oração, né? E quinta-feira, a Santa Ceia. Ficamos de pé. Quero agradecer ao casal ali, tá certo? Sejam bem-vindos, tá certo? Sejam bem-vindos. Então, meus amados irmãos, vamos orar pelo nosso pastor, como os irmãos já citaram hoje, comemorar o Dia dos Pastores. Também eu quero parabenizar todos os pastores, né? Que Deus continue abençoando. É por isso que a Bíblia diz, lembre dos seus pastores. O que é que o seu pastor vai fazer por você? É. A Bíblia diz, lembre do seu pastor. Foi Paulo que disse a Timóteo. Não vou dar o versículo, não, vocês sabem.